Estou saindo aqui na varanda. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Eu sou o Tércio, um brasileiro que mora na Noruega, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês por quais razões e motivos eu não me mudo deste país. Se liga no vídeo e acompanha, já deixa um like, comenta, compartilha. Lembre-se que isso é um fato muito importante para que a plataforma comece a divulgar os meus vídeos e mais pessoas tenham acesso às informações e a minha situação vivendo aqui na Noruega. Eu vou compartilhar com vocês hoje a razão pela qual eu não vou sair do país. Vou só sentar aqui para conversar com vocês direitinho, beleza? Bora lá então, a pergunta que eu venho recebendo aí com muita frequência aqui no canal, depois dos vídeos que eu desabafei e contei como está a situação aqui na Noruega. Muitas pessoas comentaram: se tá tão ruim, por que você não vai embora? Ou por que você não procura outro país para morar com maiores oportunidades ou que te deem mais apoio e te recebam, um país que seja mais, como que fala isso em português, que te recebam de mão abertas, que tem uma cultura mais parecida com a sua, do Brasil, né, na minha cultura brasileira. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Por que que eu não vou embora da Noruega? Primeira razão: eu morei na Polônia por 6 anos e lá eu tinha o meu sonho de conseguir a residência permanente e, consequentemente, ter a minha residência, ter a minha cidadania polonesa e logo meu passaporte polonês. E quando eu saí da Polônia, eu saí porque eu encontrei um trabalho aqui na Noruega. E como todas as pessoas escutam sobre na Noruega, é um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, com inclusão social, com todos aqueles benefícios que as pessoas têm, apoio, etc, etc. Porém, eu não sabia que na realidade, no dia a dia, isso não ia acontecer de verdade. Talvez aconteça com outras pessoas, com refugiados, por exemplo, porque eu vejo no meu curso de norueguês que muitos refugiados têm muitas regalias, eles são muito bem tratados, são pagos, eles recebem um salário para aprender o idioma e etc. Só que esse não é o meu caso. E isso impacta muito na minha vida e no meu desenvolvimento aqui no país também. Porém, eu não quero sair da Noruega hoje por razões óbvias. Se eu sair da Noruega hoje, eu tenho que começar um processo de visto em outro país que demora aí em cerca de 1 ano, 2 anos, na Polônia às vezes até 3 anos, para conseguir um outro visto para morar no país. E durante esse período que você espera o seu visto, você não pode sair do país. Se eu quiser ir para o Brasil, se eu quiser ir para outro país da Europa, também não posso porque eu tenho um processo de visto. Hoje em dia, existem cada vez mais, a Europa está criando leis para abdicar o número de imigrantes, abdicar o crescimento, o desenvolvimento dos imigrantes que vêm para a Europa. Portugal, por exemplo, é um deles, e vocês devem saber, provavelmente, que vários brasileiros estão sendo deportados de Portugal por estarem legais ou por não estar de acordo com as regras do país. Então, não é só Portugal, outros países também, como a Suécia, também tem criado leis contra os imigrantes. Não exatamente contra, porque aqui nada é assim, diretamente contra você. É uma forma muito diplomatizada de você não ter direito às coisas que deveriam ser, obviamente, suas. Na Suécia, agora, eu acho que para ter a cidadania sueca, se eu não me engano, pelo que minha amiga falou, são 10 anos. Aqui na Noruega, eu tenho 3 anos trabalhando e eu posso aplicar para o meu visto. Se eu trabalhar nos últimos 12 meses de morar na Noruega, consequentemente, posso aplicar pelo meu visto permanente. E eu já estou no meu segundo ano de Noruega, então eu não quero abrir mão desse visto permanente, que é um visto que me dá o direito de morar no país pelo resto da minha vida. Eu nunca vou ser deportado, eu nunca vou ser descriminalizado, ou vou ter que passar por processo de visto, de renovação de visto, etc, etc. Outra coisa, o processo de mudança para outro país também é muito complicado, porque você tem que se readaptar a uma nova cultura, você tem que aprender muitas vezes um novo idioma, e eu realmente estou muito cansado de ficar aprendendo idioma, já sei falar 7 línguas e eu não tenho mais cabeça para pensar em aprender um outro idioma, porque é muito cansativo, exige muito tempo, exige muita dedicação e disciplina. Então, eu acho que depois do norueguês e do dinamarquês que eu estou aprendendo consequentemente com o norueguês,
Eu acho que eu não quero aprender mais nenhum outro idioma, e se eu mudar para um outro país, vai ser um país que fale o idioma, que eu já tenha conhecimento do idioma. Falo italiano, português, espanhol, francês, inglês, polonês, norueguês, é, e falo um pouquinho de outros idiomas também, mas não falo, não posso falar que eu falo porque eu não posso manter uma conversa. Mas é isso, minha gente. A vida é assim, não, você não pode abrir mão de tudo simplesmente porque está sendo difícil. Eu só estou aqui há 2 anos. Claro, existem aquelas pessoas que vêm para cá e se dão muito bem logo no começo, encontram um trabalho muito bom, tipo, tem uma vida profissional muito boa, trabalham na área, trabalham com aquilo que estudaram no Brasil ou que estudaram aqui na Noruega. E, e essas pessoas são muito sortudas, porque realmente é muito difícil você conseguir um trabalho na sua área de atuação. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu trabalhei na Polônia por 6 anos. Um ano eu fui professor de espanhol em uma escola particular. E no meu último 5 anos eu trabalhei para uma empresa alemã com Data Management, que é administração de dados, voltado para o financeiro. E lá eu estava super bem realizado, eu me sentia muito bem no meu trabalho, eu tinha colegas, eu tinha participação de lucro da empresa, eu tinha bônus de Natal, bônus de falar outros idiomas também, que eu recebia um pouquinho de dinheiro a mais por falar outros idiomas no trabalho. E por aí vai. Tinha benefício, se eu quisesse fazer curso, se eu quisesse fazer uma faculdade, também eles poderiam financiar a minha faculdade. Então eu estava, sim, meu trabalho perfeito na Polônia. Porém, apareceu uma oportunidade de trabalhar na embaixada da Argélia, que é um país árabe, que faz fronteira com o Marrocos. E desde então eu tomei a decisão de me mudar para a Noruega e também, consequentemente, iniciar uma nova vida aqui no país. Porém, a realidade foi outra. Eu não estava feliz naquele trabalho, foi muito difícil. E eu também me demiti do trabalho. Eu acho que um dos meus primeiros vídeos aqui no canal é contando sobre essa situação da demissão com a Embaixada da Argélia. Ou se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo mais detalhado contando como que foi esse processo da Argélia. Então, pense comigo. Se você mora, por exemplo, hoje no interior, se você mora em São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, no centro de São Paulo, e você vai mudar para um outro país, Argentina, e você vai ter que começar um processo de visto que enrola, que demora, às vezes demora anos para você conseguir o visto. Você tem que pedir visto trabalhista, visto de trabalho para poder trabalhar. Você sempre vai depender de um papel. E hoje, se eu tiver um passaporte norueguês, por exemplo, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos eu posso ter passaporte norueguês. Quando eu tiver o passaporte norueguês, eu já vou poder morar em qualquer país da União Europeia. Então esse é o meu, como que falo, a minha meta de meta pessoal, da minha vida pessoal, ter o passaporte europeu e poder ter mais livre arbítrio para poder morar em qualquer país da União Europeia. E eu vou ficar aqui até conseguir o passaporte norueguês, eu não penso em desistir. Talvez as coisas podem mudar muito, ou talvez eu receba uma oportunidade de trabalho muito boa, porque eu ainda às vezes continuo aplicando para trabalhos fora da Noruega. E caso isso aconteça, talvez eu volte para um outro país, volte para a Polônia, volte para, não sei, para qualquer outro país daqui da União Europeia, porque eu não tenho vontade de morar em nenhum outro país que esteja fora da União Europeia. Algumas pessoas comentaram: ah, vai para o Canadá, não tenho vontade de morar nos Estados Unidos, não tenho vontade de morar na Ásia. Eu sempre quis morar na Europa, desde quando eu tinha 18 anos, esse era o meu sonho, de morar na Europa. E aqui estou eu no meu 8º ano já morando na Europa. 6 anos na Polônia e 2 anos na Noruega. Então é basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Claro, eu tenho vontade sim de começar uma nova vida de um país que me receba de braços abertos, ou pelo menos que me dê realmente um apoio, que eu me sinta integrado na sociedade, o que isso na Noruega é muito difícil de acontecer, que eu tenha facilidade de fazer amizades com os locais e por aí vai. Só que hoje isso está fora da minha realidade, está fora da minha linha de pensamento, de mudar da Noruega para começar outro processo do zero. Prefiro continuar aqui, lutar, aprender mais o idioma, aproveitar as oportunidades de estudo que eu tenho aqui. Eu posso fazer curso, posso fazer faculdade, posso estudar o idioma e por aí vai. E é isso.
É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não vou deixar o vídeo muito longo. Se tiver alguma pergunta mais voltada a esse assunto, entenda. Sair hoje da Noruega está fora da minha visão, está fora do meu plano. Não tenho essa vontade de sair daqui hoje, apesar de todas as dificuldades que nós temos aqui como imigrante. Hoje não vale a pena a gente sair daqui e começar uma vida do zero. É muito difícil, existe muita coisa para você. Não é simplesmente pegar as malas e sair como a gente faz no Brasil, muda de uma cidade para outra. É muito mais complicado do que parece. Depende de um papel, depende de um processo, depende de um andamento. E às vezes isso não é concedido por algumas empresas, por alguns países e por aí vai. Então hoje está fora da minha realidade sair daqui da Noruega, eu vou continuar morando aqui. E para os haters falando que eu não aguento, que está muito difícil, porque eu não vou embora, não está aguentando o tranco, sinto muito. Se você não está feliz com os meus vídeos, se você não está gostando dos meus vídeos, por favor, apenas saia do vídeo e não continue assistindo. Eu não estou pedindo, não estou te obrigando para você assistir. E sobre os comentários de raiva, de haters, eu vou denunciar para a plataforma e espero que essas coisas não aconteçam mais, porque eu não tenho tempo para isso, não tenho saúde mental para isso hoje. Tenho muitas coisas que me preocupar na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então é isso. E sobre o trabalho, eu vou fazer um outro vídeo depois contando como está o andamento. Segunda-feira eu vou ter uma reunião com o gerente geral da produção e eu volto para contar com vocês como que foi. Vou deixar vocês aqui com a vista do meu jardim, como sempre eu faço, e muito obrigado por assistir o vídeo, compartilha, comenta, deixa um like, por favor. E é isso aí, como os noruegueses sempre falam, mas como eu sempre digo, tchau, tchau.